Olá, senhoras, olá, senhores. Mais um dos tópicos que a gente vai ver hoje, aí a parte de separação de misturas, tá? São questões bastante fáceis, mas é curioso você lembrar, por eu sempre lembro de um evento, que uma vez gravei uma aula, tive que gravar uma aula prática, sobre como é que eu faria para separar, por exemplo, um saquinho de sal que caiu na areia da praia e eu não tinha mais sal. Aí você tem que lembrar o que é mistura homogênea. Por exemplo, água e álcool. Lá atrás nós comentamos sobre isso, né? Você olha, tem uma fase só, é homogêneo. Água e sal. Bom, também você agita, você só vê uma fase. Ah, mas se botar muito e for para o fundo, ela continua sendo homogênea, mas com corpo de fundo agora. Tá. Agora, uma mistura heterogênea é quando ela tem duas fases, né? Você pega, no mínimo, você pega, por exemplo, água e óleo. Por mais que você agite, o óleo vai sobrenadar, porque o óleo é apolar, a água é polar e o óleo é de baixa densidade. Né? Daí o grande problema de poluição por petróleo no mar. Vai formar uma lâmina em cima, impedir a entrada de luz, impedir a entrada de CO2, comprometendo todo o ecossistema marinho. Então, você já viu que tem mistura homogênea e mistura heterogênea. Claro que separar uma mistura heterogênea é muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho água e areia, eu passo no coador, filtração, eu vou te mostrar na sequência. Mas as misturas homogêneas são muito complicadas de separar. Normalmente a gente utiliza dois processos. Um dos melhores é você aquecer e fazer evaporar aquele líquido que tem o mais baixo ponto de ebulição. Né? Mas eu te dizia do sal que caiu na areia, o que você faria? Caiu o sal na areia? Tira, é uma mistura heterogênea, você está vendo as duas fases. Mas aí o que você faz? Joga aquilo agora na água, num copo com água. Por quê? Porque a areia vai para o fundo, não vai solubilizar na água, mas o sal de cozinha vai formar uma solução homogênea com a água. Agora, o que eu faço? Passo num filtro, pode ser um filtro Melita. A água e o sal que está dissolvido vão descer, a areia vai ficar em cima, retida. Agora você tem água e areia, perdão, a areia ficou no filtro, tem água e sal no copo embaixo, após a filtração. Aí o que você faz? Aquece ou deixa evaporar com o sol, que é o que se usa muito em salinas, a água vai embora, você recuperou o sal. Percebeu que é possível? Viu? É fácil. Vamos ver se é mesmo? Então vamos. Então, a primeira coisa que você vai observar é que você tem uma chave aí falando tudo que eu te disse. Ó, os tipos de separação de misturas. Você nota que as misturas heterogêneas são muito mais fáceis. Ó, filtrar, usar um filtro. Foi o que eu te disse aí. Água e areia, passa no filtro. Tá. Decantar, deixar descansar. Está misturado água e óleo? Misturou, deixa descansar o óleo sobrenado. Você usa um equipamento adequado, um funil de Buckner e vai conseguir separar. Catação. A catação comum, por exemplo, quando você vê feijão que vem com impurezas, está utilizando um processo de separação de mistura heterogênea. Pegando, tá? Flotar, injetar ar, deixar flutuar, também bastante usado. Dissolução fracionada, dissolver aos poucos, tá? Dissolução fracionada. Separação magnética, se um dos componentes é atraído por um ímã. Sublimar, passar direto do estado sólido para o estado gasoso. E agora, já nas chamadas homogêneas, é bem mais complicadinho. Primeiro, a destilação. Pode ser uma destilação simples, por exemplo, aquece, né? O de menor ponto de ebulição evapora. O outro fica lá. Mas pode ser fracionada como no petróleo. No petróleo esse processo é chamado de craqueamento. Quebrar. Você aquece aos poucos, os que têm ponto de ebulição mais baixo vão evaporando e vão saindo. Primeiro saem os gases, depois os líquidos e fica um resíduo mais denso. E o outro processo é a cristalização. O processo da cristalização, ele pode ser utilizado aí, por exemplo, na fase final da obtenção de sal de cozinha, né? Tu pega a água do mar, deixa evaporar primeiro. Depois pega aquela água, já evaporou bastante, pega aquela parte que está com NaCl, coloca no sol para formar os pequenos cristais. Bom, feito isso, vamos ver se é tão simples assim mesmo, né? Como o professor está falando. Vamos lá? Vamos. Então, meninos, para a separação das misturas gasolina-água, já começou a melhorar. Você sabia que no incêndio num posto de gasolina, tu nunca pode jogar água, né? Tu vai aumentar o incêndio. Porque água e gasolina não se misturam. A água é polar, a gasolina é apolar e de menor densidade. Jogou água, tu vai esparramar o incêndio. O que você tem que fazer? Mete CO2.
porque para ter a combustão precisa ter O2. Então, água e gasolina, e nitrogênio e oxigênio, 2 gases. Ó. Os processos mais adequados são, bom, água e gasolina são líquidos immiscíveis. Então, decanta, ó, deixa descansar. Já matou. Será que vai ter outro? Não, deixa descansar. Depois de um tempo, a gasolina vai ficar por cima e a água por baixo. Tá? E nitrogênio e oxigênio são gases. O que você faz? Resfria, diminui a temperatura, faz com que eles se transformem em líquidos. Um dos dois vai se liquefazer primeiro, porque os dois terão pontos de ebulição e pontos de condensação diferentes. Então, aliás, esse processo foi utilizado por Haber-Bosch para retirar o nitrogênio da atmosfera, pegar o ar atmosférico, puxar num tubo, resfriar, liquefazer e depois aquecer aos poucos. Tá? Então, nós marcaríamos, sem dúvida, a letra A é a melhor resposta. Se os líquidos são immiscíveis, decanta, deixa descansar e depois passa num funil. Tá. Tranquilo, vamos para frente. Muito bem, vamos ver a próxima. Vamos lá. Então, na próxima questão, ele diz, para um químico desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou uma mistura. Né? Bom, você sabe, substâncias puras simples, moléculas de gás, né? E do tipo O2, H2, substâncias puras compostas, moléculas formadas por átomos diferentes, H2O. Aqui, ó, é substância filtrada, é substância pura composta a água. É pura porque só tem molécula de água. É composta porque a água tem hidrogênio e oxigênio. Mas se fosse um tubo com oxigênio, seria uma substância pura simples. E as misturas, como eu te disse, podem ser homogêneas e heterogêneas. Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. A cidade alternativa é que apresenta o método correto de separação de uma mistura. Vamos? Vamos. Primeiro, uma mistura homogênea pode ser separada por decantação. Não, né? Se a mistura é homogênea, você não só vê uma fase. Então, um está dissolvido no outro. Por exemplo, água, um copo com água e uma colher de sal. Não tem como decantar, deixar descansar para que os dois se separem e um sobrenade. Totalmente. Misturas homogêneas você viu. Só tem 2 procedimentos. Lembra? É só olhar a chave. A mistura álcool-água é homogênea. Você só vê uma fase. Pode ser separada por filtração? Não, não pode. Você vai ter que aquecer, como eu disse para você. E dali tirar aquele que tem o menor ponto de ebulição, vai sair primeiro. Tá. A mistura heterogênea entre gases, não existe mistura heterogênea entre gases. Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, por isso é uma solução verdadeira. Ah, mas é mistura atmosférica? É. Ah, mas está cheio de poluição. Pois é. Se você puxar a mistura gasosa atmosférica da rua, vai ter partículas. Mas se você filtrá-la, os gases hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, H2, O2, CO2, CO, toda mistura gasosa é homogênea. A mistura gasosa atmosférica terrestre, ela não é porque existem poluentes, mas a mistura em si é homogênea. Então, não. D. Podemos afirmar que ao separarmos as fases sólidas e líquida de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substâncias puras. Não necessariamente. Uma mistura heterogênea, por exemplo, água e óleo. Eu separo. A água é uma substância pura, separo os dois, mas o outro é o óleo. No óleo, eu posso ter vários componentes. Eu não necessariamente preciso ter só um tipo. Eu posso ter um composto ali. Eu posso ter, na verdade, eu disse que substâncias puras, não necessariamente. Quer ver outro exemplo? Se esse não ficou claro, água e areia. A mistura é heterogênea. Eu separo. Água é substância pura composta. Mas e areia? A areia tem vários componentes. Então, ela não é uma substância, tem compostos que formam ali a areia. Junto com a sílica, eu tenho outros compostos. Percebeu? Nem sempre. Toma cuidado, essa foi enganosa. Tem que ser a última, né? O método mais empregado para separar misturas homogêneas, aí, sólido líquido, é a destilação. A destilação sempre é o método mais adequado. Destilar aquece, o que ferver primeiro, tiver o menor ponto de ebulição, vai saindo aos poucos. Pode ser uma destilação simples ou uma fracionada. Sem dúvida, cravamos na E. Muito boa a questão. Vamos para frente? Vamos para frente. Tá. Então, meninos, agora nós vamos ver mais uma. Olha, vamos ver.
Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó, utilizado na limpeza doméstica, bom, nem tem que pensar, né? O aspirador, se você abrir, ele tem o quê? Um filtro. Por quê? Ele vai separar os resíduos da mistura gasosa atmosférica. Então, uma filtração, ó. Opa, vamos buscar ela de novo? Vamos, né? Então, aqui, ó, uma filtração. Decantar é deixar descansar, para sobrenadar o menos denso. Sedimentar é deixar ir para o fundo. Centrifugar é fazer o mais denso e profundo, na centrífuga que fica jurando. E sifonação aqui não tem o menor sentido para nós, né? Usar sifão para fazer uma aspiração. Marcamos A. Tranquilo, sem maiores problemas. Ok. Então vamos lá, mais uma questãozinha. Bom, observe que aqui ele está falando na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases fez com que o petróleo jorre para fora, faz com que o petróleo jorre para fora. Claro, a pressão lá dentro é maior. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar. Ele tem muito gás também, né, os gases naturais. E tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos. Cuidado. De purificação, antes do refino. Lembre-se que o refino, ele vai usar o cracking, que é o quê? Aumentar a temperatura aos poucos. Né? Uma destilação fracionada, vai aumentando aos poucos, sai primeiro os resíduos, melhor, os componentes de menor peso molecular, metano, etano, propano, butano, depois começa gasolina, C6, depois óleo diesel, querosene, tá. Então, isso é refino, ele não está falando de refino. Ele está falando petróleo bruto, tem muita impureza, dois processos mecânicos de purificação. Tá. 2 pontos, separá-lo da água salgada. Água é polar. Petróleo é apolar, petróleo, óleo, tudo isso é apolar. Então deixa descansar. Petróleo de menor densidade, é só você lembrar dos famigerados acidentes aí com petroleiros, o estrago que causa. Tem amigos aí que trabalham aqui no local que a gente trabalha, que dizem, nós temos aqui uma bela de uma lagoa, na verdade uma laguna, que os restaurantes em volta jogam óleo utilizado. Ele me fala lá que pelo padrão dele, cada uma gotinha de óleo ali que ele joga, cobre uma superfície aí de 10 a 100 metros quadrados. Imagine o estrago, porque o óleo é apolar e de baixa densidade. Imagine o petróleo. Então, ele está querendo, inicialmente, um processo mecânico para preparar o petróleo para o refino, que seria o cracking, não vai entrar nessa. Então, separá-lo das impurezas, separá-lo da água salgada, e separá-lo das impurezas sólidas. Ó, petróleo é líquido. Então, para separar o petróleo da água salgada, como o petróleo é polar e a água é polar, o que tu acha que nós vamos fazer? Decantar. Ou aqui e deu. Tá. Para separá-lo agora das impurezas sólidas, como o petróleo é líquido, mais sólido, o processo mais adequado, uma filtração. Marcamos a letra A. Tá vendo? É questões assim que você vai encontrar pela frente, com aplicação conceitual, bem interessantes. Vamos lá que dá tempo de fazer mais uma ainda. Tá legal, então vamos. Então, mais uma. Associe atividades do cotidiano abaixo com as técnicas de laboratório apresentadas a seguir. Vamos lá? Tem questões que às vezes a gente fica assim meio, né, na dúvida de... Mas sempre tem uma saída, nunca se apavore, vá com calma. São só vocês que têm dúvida não, todos nós, professores, também as temos. Então fala, associe as atividades do cotidiano, do dia a dia, com técnicas de laboratório apresentadas a seguir. Preparar um cafezinho solúvel, preparar um chá de saquinho e coar um suco de laranja. Bom, preparar um cafezinho solúvel. O que nós vamos marcar? Filtração. Solúvel não filtra, né? Solubilização. Solubilizar. O café é solúvel, vou botar ele na água. É uma boa. Então, preparar um cafezinho solúvel, vamos tentar na solubilização. Eu achei essa questão meio... Parece fácil, mas meio chata. Preparar um chá de saquinho. O chá está no saquinho, eu vou colocar na água quente ali, ou mesmo na água fria.
O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar extraindo. Então, eu vou marcar 3. Aqui. Então, ó, 2, 3. Teoricamente, nós já temos a resposta. E coar um suco de laranja. Se eu vou coar, eu vou filtrar. Então, seria 1. 2, 3, 1. Nós temos a alternativa A, 2, 3, 1. Eu achei ela chatinha aí, porque o aluno fica na dúvida, né? Mas precisa pensar e vai com calma. Beijo grande. Fiquem com Deus.